Olá pessoal, aqui é Giovana do Farmácia Fácil e a videoaula de hoje é sobre antidepressivos. Como devem saber, tudo aquilo que pensamos, sentimos, agimos é resultado de uma comunicação do nosso cérebro com o restante do corpo. Isso é feito através de impulsos elétricos ou por mensageiros químicos, chamados neurotransmissores. Os neurotransmissores são substâncias químicas produzidas pelos neurônios. Para haver uma comunicação entre os neurônios, um deles libera os neurotransmissores num espaço que fica entre os dois, chamado fenda sináptica, enquanto o outro recebe esses neurotransmissores através de seus receptores. Essa comunicação é chamada sinapse. O neurotransmissor também pode ser recaptado pelo neurônio que o liberou, através de transportadores, ou pode se ligar em autorreceptores. Os principais neurotransmissores que vamos abordar nesta aula são serotonina, noradrenalina e dopamina. A maior parte dos transtornos psicológicos são devidos a algum distúrbio na comunicação entre os neurônios. Os antidepressivos são medicamentos utilizados para tratar alguns desses transtornos do humor. Dentre eles está a depressão. Vamos começar com os antidepressivos tricíclicos. Eles são a classe de antidepressivos mais antiga. O mecanismo de ação deles consiste em inibir a receptação de noradrenalina e serotonina através do bloqueio dos transportadores NET e SERT, aumentando assim a disponibilidade desses neurotransmissores na fenda sináptica. Eles também antagonizam os receptores muscarínicos colinérgicos, histamínicos e adrenérgicos, o que resulta na maior parte dos seus efeitos adversos. A grande dificuldade em entender os antidepressivos de uma forma geral está no tempo em que ele começará a fazer efeito. Todos os antidepressivos têm um tempo de latência de no mínimo 15 dias, depende de organismo para organismo. O que acontece é que, ao utilizarmos, há um aumento do número de neurotransmissores na fenda sináptica. Por um lado, esse aumento é bom. Mais neurotransmissores estarão se ligando nos neurônios pós-sinápticos. Por um outro lado, esse excesso de neurotransmissores na fenda sináptica faz com que ocorra mais ligações em autorreceptores, ocasionando o famoso feedback negativo, que nada mais é que uma forma de avisar o neurônio pré-sináptico, ou seja, aquele que liberou os neurotransmissores, que ele está liberando muito. Então, isso vai fazer o quê? Que ele pare de liberar. Com o tempo que você está utilizando os antidepressivos, ocorre a dessensibilização dos autorreceptores, que não reconhecem mais o neurotransmissor e interrompe esse feedback negativo. Os principais fármacos representantes são clormipramina, nortriptilina, amitriptilina e imipramina. Os efeitos colaterais estão relacionados com a ação nos receptores em que os antidepressivos agem. No caso dos antidepressivos tricíclicos, temos ação anticolinérgica, antihistamínica e antiadrenérgica. Também pode ocorrer uma toxicidade cardíaca por estimulação, diminuição da libido por aumentar a serotonina, arritmias devido ao prolongamento do intervalo QT, hipotensão ortostática devido ao bloqueio dos receptores alfa-1 adrenérgicos, redução do limiar convulsivo e alterações cognitivas. Em muitos casos pode ocorrer ainda a disfunção sexual devido aos efeitos noradrenérgicos e serotoninérgicos. Inibidores seletivos da recaptação de serotonina, ou ISRS. O mecanismo de ação deles consiste em inibir a recaptação de serotonina, aumentando assim sua disponibilidade e atividade na fenda sináptica. Por serem seletivos, não exercem ação sobre as catecolaminas noradrenalina e dopamina. Porém, possuem atividades anticolinérgicas, alfa-1 adrenérgica e histaminérgica, relacionadas com a manifestação dos efeitos adversos da classe de uma forma menos exacerbada que os ADT,
devido à baixa afinidade por esses receptores. Os principais fármacos são paroxetina, fluoxetina, sertralina, fluvoxamina, citalopram e escitalopram. Os principais efeitos colaterais são náuseas, vômito, diarreia, cefaleia, insônia, agitação, tremores, perda ou ganho de peso e disfunções sexuais. De um modo geral, os ISRS não estão contraindicados para cardiopatas, uma vez que não alteram o ritmo e a condução cardíaca, tampouco produzem hipotensão ortostática e retenção urinária. Porém, existem relatos de prolongamento do intervalo QT dose dependente com o uso do citalopram. Inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, IRSN. O mecanismo de ação deles consiste em inibir a recaptação de serotonina e noradrenalina, aumentando assim sua disponibilidade e atividade na fenda sináptica. Tem baixa afinidade dopaminérgica e sem ação muscarínica colinérgica, histamínica e adrenérgica. Os principais fármacos representantes são duloxetina, desvenlafaxina e venlafaxina. Os principais efeitos colaterais são náusea, vômitos, constipação, xerostomia, insônia, prurido, disfunção sexual, vertigem e cefaleia. Em pacientes hipertensos, o uso deve ser limitado devido à elevação transitória, dose dependente da pressão arterial. Inibidores da monoamino-oxidase, ou os famosos IMAO. O mecanismo de ação deles consiste em inibir a enzima monoamino-oxidase, a MAO, responsável pela degradação, destruição da serotonina, noradrenalina e dopamina dentro do neurônio pré-sináptico. Os principais fármacos são moclobemida e tranilcipromida. Os principais efeitos colaterais são hipotensão postural, ganho de peso, efeitos anticolinérgicos como boca seca, visão turva, constipação e retenção urinária, toxicidade hepática, estimulação central como tremores, excitação, insônia, devido ao aumento de dopamina e a famosa disfunção sexual. Uma observação importante sobre os IMAOs é que eles possuem interações relevantes com alimentos que contêm tiramina, como vinho, queijo, cerveja, embutidos, pães, chocolate, etc. A tiramina eleva a liberação de noradrenalina pelo neurônio. Esse excesso de noradrenalina seria metabolizado pela enzima MAO, porém, como ela está inibida, a noradrenalina fica elevada, levando assim a crises hipertensivas. Ela pode ocasionar até uma hemorragia intracraniana. Antidepressivos atípicos. Nesta classe está os fármacos cujo mecanismo de ação é diferente das demais classes relatadas. Trazodona. O mecanismo de ação dele consiste em inibir a recaptação de serotonina e noradrenalina através do antagonismo dos receptores 5-HT2 e alfa-1 adrenérgico. Apresenta também atividade antihistamínica, mais relacionada aos seus efeitos colaterais, que são cefaleia, boca seca, sonolência, náuseas, constipação, dispepsia, fraqueza, rash cutâneo, hipotensão e bradicardia. Está associado à ocorrência de priapismo, que é a ereção peniana prolongada na ausência de estímulo. Tianeptina. O mecanismo de ação dele consiste em aumentar a velocidade da recaptação de serotonina. Os efeitos colaterais são náusea, constipação, dor abdominal, sonolência, cefaleia, boca seca e vertigens. Reboxetina. O mecanismo de ação dele é inibir seletivamente a recaptação de noradrenalina e também apresenta atividade antagonista alfa-2. Os efeitos colaterais são taquicardia, impotência, hesitação ou retenção urinária, insônia, sudorese excessiva, constipação e boca seca. Bupropiona. O mecanismo de ação é inibir seletivamente a recaptação de noradrenalina e dopamina, com efeito mínimo na recaptação de serotonina.
adrenalina. Os efeitos colaterais são cefaleia, insônia, irritabilidade, ansiedade, rash cutâneo, diminuição do apetite, boca seca e constipação. Doses altas não são recomendadas devido ao alto risco de convulsão, porque o medicamento reduz o limiar convulsivo. Diferentemente dos ISRS, a bupropiona não causa disfunção sexual, sendo indicada para esses casos. Mirtazapina. Ela antagoniza autorreceptores alfa-2 adrenérgico, estimulando a neurotransmissão de noradrenalina. Também é agonista dos receptores 5-HT1A e antagonista dos receptores 5-HT2 e 5-HT3. Também apresenta atividade antagonista histamínica H1 associada à sua propriedade sedativa. Praticamente não apresenta atividade anticolinérgica. Os principais efeitos colaterais são sonolência, sedação, boca seca, ganho de peso, aumento de apetite, tontura e fadiga. Por hoje é isso! Lembrando a todos que os antidepressivos só devem ser utilizados com acompanhamento médico e equipe multi. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Não se esqueçam de curtir e compartilhar os vídeos. Muito obrigada e até a próxima!